Mais um. Bem-vindos a mais um episódio Café e Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse podcast, com o grande mestre Alex Nascente. Um prazer inenarrável, né, estar aqui, né? Dispensamos apresentações? Já estamos apresentados, né? Mas eu acho que tu tem que fazer um jabazinho, então né? tá, Alex Nascente, consultor, palestrante, escritor e pronto para te atender no Index, nossa aceleradora comercial do grupo. Exatamente. Cara, e assim, a gente conversou um pouquinho sobre o episódio da semana passada. Perfeito. Sobre a apresentação da Laís, né? Ah, sim. Mas antes eu vou dizer o título do nosso episódio de hoje, né, cara? Por que seu time vende por sorte e não por processo? E como tem time vendendo por sorte. Pois é. Sopro divino. Sopro divino. E eu acho que ele faz muito jus à questão da Laís justamente por conta disso. Explicando um pouquinho, eu acho, né, Alex? A gente precisa contextualizar as pessoas. A Legacy fazia parte do casting de produção, né, do grupo Indec. E foi incorporada, a gente fez uma fusão entre as empresas e transformamos tudo em IndecX, né? IndecX. Isso, IndecX. A Legacy continua com o braço de marketing, atendendo todos os clientes, né? Perfeito. E o IndecX se colocou num braço educacional e também na aceleradora comercial, que é montar máquinas de vendas escaláveis e previsíveis para as empresas. Né? E máquinas bem azeitadas e efetivas, né? Efetivas. Temos alguns projetos bem bacanas. Sim. Temos projetos, inclusive, fora do país. Fora do país, exato. E nós estamos com algumas tecnologias proprietárias, né, Alex? Desenvolvendo nossas próprias aplicações para fomentar e realmente ajudar os clientes, tanto do IndecX quanto da Legacy, com alta performance. E a Laís é uma delas, né? Que é a Legacy e a Sales, né? Aí Sales, né? Aí Sales. Que seria a nossa tão famosa Laís. A nossa famosa Laís, ela é uma IA de SDR. Então, ou seja, ela faz 20 ligações simultâneas, seguindo o processo comercial que a gente estipula, e ela não leva o cano pro coração e não fica chateada e triste caso receba ou não, né, cara? Olha qual é a vantagem que você tem com a nossa IA de interação. 20 ligações simultâneas. Perfeito. Trabalhando indução e persuasão para fechamento, não leva, né, negociação, colocações nenhuma para o coração. Ela executa pitch de vendas com excelência. Ela é uma IA generativa, né? Então, ou seja, ela está aprendendo e crescendo e desenvolvendo. E ela é fomentada hoje por os principais conceitos, né, de abordagem, né, venda, pós-venda, enfim. O CS. Então, tem muita coisa embutida ali que realmente faz o seu comercial acontecer. E essa é a nossa interação. A gente, como instituto, né, desenvolvimento, né, como uma aceleradora comercial, a gente trabalha todo o teu marketing, a tua venda e todo o teu CS, que é onde vai entrar a retroalimentação desse processo. Perfeito. E a perpetuação desse negócio, né? Então, se tu está com problema no teu processo comercial, não sabe como fazer ele de forma escalável e previsível, perfeito, chame nós aí nas redes sociais, né? Isso aí. Chame nós não, né? Ficou feio essa coisa. Nos chame, né? Nos chame nas redes sociais. Chama o Index. Ou qualquer um dos canais, né? Tanto do Café e Negócio, quanto o próprio Legacy, quanto o próprio Index. Isso aí. Perfeito. E aí, assim, você vai estar fugindo aí das armadilhas, né? Do mercado, as armadilhas de um comercial vermelho, né? E, cara, e agora nós vamos entrar, então. Por que os times vendem por sorte e não por sistema, não por processo? O que acontece? Como funciona a maioria das empresas? Empresa contrata, precisa de um vendedor, né? Lucas, tem um vendedor aí para me indicar? Aí tu indica. Ou pior... Tem algum serviço pro meu filho, pode ser até em vendas. Pode ser até vendedor. Essa é terrível, mas é verdade, acontece muito. Cara, né? Principalmente no varejo, a gente vê muito das pessoas chegarem, né, em lojas, né? Acontece isso contigo, Ismael? Olha aí, ó. Eu preciso um emprego aí, tu consegue? Pode ser até pro vendedor aí no teu balcão. Meu Deus, que horror. E aí o pior de tudo é que às vezes o empresário contrata mesmo, né? O cara que a mãe pediu emprego. Ou a menina que a mãe pediu emprego, que é pior, né? Então tu já contrata um vendedor errado, um vendedor que não tem noção, um vendedor que não é um D, um I, né?
E aí, cara, tu tá realmente ferrado, tá? Perfeito. Porque o cara não vai executar, o cara não tem conhecimento, muitas vezes são uns alienados, infelizmente, essa nova geração, né? Então, esse é o grande problema. Mas vamos lá, vamos considerar que, pelo um sopro divino, te trouxe um cara E aí ele se torna o herói dentro da Exato, né? operação. Então ele é um cara mais já conversador, blá, blá, Aham. blá, blá, tudo ok, tá, beleza. Mas esse cara é bom mesmo, não, ele sabe falar e tal, porque também é assim, né? Uhum. Muitos empresários contratam, não, mas o cara é bom, o cara conversa bem, entendeu? Conversa bem ou faz produção de forma correta? Bom, mas enfim. E o cara conversa bem e se torna, vamos lá, pelo sopro divino, o herói da tua empresa. Ele vende sozinho 50%, 60%, 70% do que a empresa vende. Bom, aí nós temos um grave problema. Ou vários graves problemas a partir daí. Primeiro, que teu comercial fica preso a uma pessoa só, tu fica refém dessa pessoa, do humor dessa pessoa, né? Das intempéries dessa pessoa e talvez, também da malandragem dessa pessoa, né? Aí tem um problema E sério. veja bem, considerando de novo, pelo sopro divino, que essa pessoa seja muito boa e uma índole muito legal, certo? Uhum. Ela vai trabalhar onde até o braço alcança. E a tua empresa só vai crescer até onde ela conseguir ir, entende? Sim. Depois disso, tu tem uma empresa totalmente alicerçada somente em um vendedor bom, ou 2 vendedores bons, se a tua equipe for maior, né? E os outros vendedores não acompanham. Tu tem que juntar 5 vendedores, 6 vendedores para dar um daquele, entende? Isso está extremamente errado. Porque esse cara, no geral, ele é o heróizão, ele sabe disso, então ele não cumpre regra, ele não faz Não segue follow-up, processo. não segue processo nenhum, entendeu? Ele te ferra o negócio. Só que você tá achando que ele é o herói do teu negócio. E na verdade ele tá te engargalando, né? Eu prefiro... Qual é o primeiro trabalho que eu executo em empresas? Eu equalizo vendedores. Perfeito. Vendedores, eu tenho 10 vendedores na empresa. Cara, o ideal é que eles representassem 10% cada um, Uhum. 100%. Mas exatamente isso não acontece. Mas, cara, o ideal é que não tenha um fora da curva que ultrapasse 20%, entendeu? Então ele tem que ficar ali, sei lá, 15%, 16%, o outro vai vender 10, 7. 11, 7, 8, mas a gente mantém mais ou menos o médio de Tem que ter um escopo. range, né, cara? Exato, Tem que ter um range, o mínimo e o máximo máximo. ali, Uhum. porque se ele ultrapassar o mínimo aqui, esse cara não pode estar contigo, certo? Se ele ultrapassar sozinho lá 30, 40, 50%, tu tem problema com os outros aqui, certo? Uhum. E tu tem que fazer um índice de performance dos teus vendedores, da tua equipe, né? Isso é gestão, isso é treinamento, isso é qualificação, isso é acompanhamento, isso é processo descritivo, pitch de vendas, checklist. E é isso que você tem que ter para ter uma equipe efetiva. E eu acho que antes de ter tudo isso, primeira coisa, tu tem que avaliar o fit cultural. Porque o que acontece, principalmente quando tu traz vendedores do mercado. Cara, eu vou trazer um vendedor pica agora, tá? O cara é o máximo. Tá, mas o cara é o máximo aonde? Ele vende carro. E tô trazendo pra uma loja. Não é a mesma coisa. Tá? O cara é o pica na venda, por exemplo, cultural, né, cara? de vendas externas. Tu tá trazendo ele pra atender no escritório. Entende? Uma venda mais consultiva interna. Cara, o cara tá acostumado com externo. Tu tem que ver se ele tá disposto a essa adequação, entende? E muitas vezes tu traz esse cara pelo salário, né? Contratou um pouquinho melhor, o cara vem. Só que ele não necessariamente vai performar que nem ele performava lá nos veículos, por exemplo, entende? E aí eu tô levando o cara que vendia vendedor externo para vender na imobiliária, entende? Não é a mesma coisa. Não é a mesma muito coisa. mais longo, processo extremamente diferente. E aí falta de um onboarding estruturado. Mas aí é aquela pergunta, né, cara? Porque nós estamos falando de venda relacional ou venda transacional? Transacional. Né? Consultivo. E consultivo. Cara, tem muitos meandros aí no meio do processo que o empresário e o diretor comercial, eles precisam ter essa clareza, essa consciência, né, cara? E aí a gente tem aquela máxima da questão, assim, do herói versus consistência. O que é melhor? Né? O que é melhor, o herói ou a consistência? Tu ter, por exemplo, assim, vendedores conformes, vamos dizer assim,
mais com um conforme com um I, um conforme É, com um D, né, do perfil DISC, mas tu ter pessoas que seguem o processo de forma mais consistente, onde tu... Cara, vendedor nenhum gosta de preencher planilha. Vendedor nenhum gosta de preencher CRM. Existem hoje ferramentas dar retorno, né? que conseguem executar e minimizar muito essa discrepância dos follows e dos processos comercial propriamente dito. Mas, cara, não existe empresa que não bata a meta fazendo 50 ligações por dia. Então, aí nós chegamos nos KPIs. Cara, se o meu índice de KPIs importante é manter, por exemplo, venda em 10%. Eu Uhum. sei que a minha máquina de vendas tem que manter a venda de 10%, tá? De conversão mesmo, né? Cara, então... E eu preciso, sei lá, e cada produto meu custa R$1.000, né? Então eu tenho que Uhum. fazer, sei lá, 100 ligações, 10% dessas 100 ligações vão converter, eu tenho 10 mil, Perfeito. tá? Mas 10 mil não me adianta. Eu preciso 100 mil. Uhum. Eu tenho que fazer quantas ligações? 60. Não. 1.000, 1.000 ligações, 100. 10% de Isso aí, conversão, isso aí. Verdade, né? verdade, verdade. E aí, o que 100 mil. acontece? Cara, as pessoas reclamam, mas as pessoas não desenvolvem processos. Entende? Uhum. Virou-se já no Brasil, principalmente, uma seara de... os caras reclamam de tudo, entendeu? As pessoas reclamam, os empresários reclamam, todo mundo reclama. Cara, para de reclamar. Sai do convencional, entendeu? Pensa fora da caixa. Exato. Começa, cara, a pensar fora da caixa, a agir fora da caixa, a ter novas atitudes, até porque, já falei isso, né? Tu ter sonhos, né? Sem projetos, né? Sem ação, é devaneio. Uhum. Uhum. É sonhos, é projetos, é ações, práticas, né? Só que isso vai passar por processos bem definidos, por gestão, por liderança, por inovação, por marketing, por vendas, né? Por CS. Por CS, né? Inclusive, a gente fala isso lá no INDEC, né? No método do INDEC, né? Exato. Que é 3 alavancas, né? Empresário, empresa e colaborador, os desenvolvimentos, em 7 alavancas. Em 3 níveis. Em 3 níveis, né? Ser, fazer, Ser para ter, né? Só que a galera, ela quer ter. E ela não quer passar pelo deserto de fazer. Ela não quer ser, ela não quer fazer pra ser, pra depois fazer, para depois ter, né? Entende? E isso é devaneio, gente. Isso é devaneio, entendeu? Porque a gente vive aí, e eu vou te dizer assim pra ti, uma era pós-pandemia, né? Onde a gente passou do mundo VUCA, né? Volátil, Volátil. ambíguo, incerto, para o mundo bunny, entendeu? O que é o bunny? Cara, totalmente inconsistente, ou seja, o que é bom já não é, entende? Neuvágico, entendeu? Neuvágico, as pessoas estão nervosas e muito moduladas hoje, por exemplo, na ansiedade, angústia de passado e ansiedade de futuro, né? Cara, e a gente tá vendo aí muitas empresas se tornar esse campo, entende? Igual às pessoas, igual aos empresários, igual às pessoas, entendeu? Também incertos, sabe? Ambíguos. Cara, tá complexo o mercado. Claro que a gente, né, tem que falar, né? O mercado, por exemplo, hoje está assim porque existiu um atravessamento aí pela política, né? Que acabou atropelando a economia, mais esses índices que aconteceram de pandemia, de enchentes, disso, aquilo. Só que é a nova ordem mundial. A gente precisa estar atento a isso, né? Então, assim, eu digo para você, empresário que está nos assistindo, líder, ou você entende cada vez mais de gente, né? De gente, ou você está fora. Ou você entende cada vez mais de gestão, ou você também está fora. Alex, então eu tenho que entender de tudo. Perfeito, meu galo. Você tem que... Você pode ter uma área de especialização pica das galáxias lá, show de bola, mas você vai ter que entender do composite, do xadrez. Porque senão você tá fora, sim. Você tá fora. E, cara, preço por falta de padrão. Olha. Porque nós Assim, falando de consistência, né, cara? Porque assim, o talento não substitui a consistência. Não. Pelo contrário. Não. Pelo contrário, porque Vamos deixar isso bem claro, né? Vamos deixar isso bem claro. O talento não substitui a consistência. Por isso que eu digo para você, eu prefiro 10 vendedores que sejam consistentes em processos do que um
pica das É galáxias. um herói. Tá? Um herói Porque da esse tua herói vai me dar faturamento. problema logo ali, entendeu? Vai dar problema. Vai vender errado, vai vender de qualquer jeito, vai vender com prejuízo ou com margem negativa, e aí a gente tem uma série de problemas. Não, e Ah, aí. vai ser todos os heróis que são assim? Claro que É, não. mas, É o mas é, estereotipo, né? é o estereótipo, né? Só que o que acontece? Recentemente a gente viu, né, num trabalho que a gente estava com uma vendedora muito boa, né, vendendo E quando a muito. gente botou Só o que quando a gente foi processo olhar muito- realmente no detalhe, cara, ela estava fazendo muito número de vendas. É. Mas o melhor vendedor era o do meio ali. do Por meio. quê? O maior custo-benefício era dele. É. Né? Ele estava fazendo menos vendas, mas o atendimento dele era muito menor, ou seja, a O CS conversão dele era CS muito maior. O CS dele era muito O bom. retorno dele, dos clientes dele era muito maior. Então, esse era o cara. Esse é o cara. E esse tipo de padrão aqui que a gente quer. Então, entender, mapear os teus processos e os teus vendedores, ticket médio, recência, tudo, é importantíssimo. E o empresário hoje, ele vive muito assim, ó, olhando o caixa. Se você está olhando o caixa, a venda simplesmente, você está dirigindo o teu negócio pelo retrovisor e não pelo painel mesmo, né? O Perfeito. para-brisa mesmo, tá? Então, isso é fundamental, só para deixar bem claro, tá? E voltando agora falando Preço. sobre o preço, né? Preço, Qual é perfeito. o preço que a tua empresa vai pagar por falta de padronização? Caríssimo. Pode ser a morte da tua empresa, tá? A gente vê um cenário de empresas ganhando escalabilidade, principalmente na internet, e comendo muitos empresários físicos. A gente vê, ao mesmo momento, um movimento também, né, de customização na internet hoje. O que também pode comer a tua customização do teu negócio. Ah, eu sou um diferencial para Eu customização. sou Né? customizado. A internet também está fazendo isso. Entende? A falta de padrão de processos, de segmentação, ela gera custo operacional. E esse custo operacional pode comer o teu negócio. E uma coisa muito importante, você pode estar ganhando escala de volume de vendas, tá? Mas sem margem. E isso é a morte. É, porque daí tu aumenta demais, aí tu tá crescendo, né? Tu na tá verdade, crescendo, tu tá tá crescendo, porque no escalando. momento que tu aumenta o teu faturamento, tu aumenta as tuas Teu despesas, custo o teu também. custo operacional, o custo de entrega. E isso não é salutar. Até pode ser salutar, Alex, mas eu acho que assim, mas tem que estar muito bem afinado dentro das margens dos Não é capiais, salutar. cara. Não é salutar. Eu vou te dizer assim pra ti, ó, existe um momento de spread que tu define no teu negócio. Por exemplo, startups, a gente considera que tem um período de ideação e startação. Aí vem um momento de queima de cash burn, que é o pagar para crescer, certo? Para testes e tudo mais. Ok, tá tudo certo, mas é um spread, cara. Se tu avançar aquele spread ali, cara, tu acaba matando, entendeu, o teu negócio. Sim, entende? sim. E aí tu não consegue investidores e tal, não consegue virar jogo, né? Mas eu falo mais referente à questão assim, se tem uma empresa de, por exemplo, assim, que nem os modelos de negócio da própria Nascente, vamos dizer assim, né? Porque são vendas transacionais, existe produto para a gente crescer faturamento, a gente tem que aumentar o nosso estoque, nós temos que aumentar o desencaixe de caixa, justamente para conseguir fazer essa gestão de estoque de forma efetiva, né? Mas aí a gente já entra em gestão, né? Daí nós temos a gestão, mas Gestão aí é o recursos, custo de gestão crescimento, entendeu? Para mim financeira, faturar gestão de mais, eu preciso ter mais processo. estoque, né? Claro. Né? Não, sim, com certeza. Mas aí nós entramos num episódio que a gente falou agora, acho que é o anterior, ou outro ainda, que, cara, tipo, daqui um pouquinho a gente tá vendo empresas que estão... precisam, né, atender suas sazonalidades e bota estoque. Só que hoje o custo de estoque, ele tá na mesa, né? E muitas vezes o empresário tem lá, que nem eu falei no próprio episódio, 10 milhões, 10 milhões, fecha e bota o dinheiro no banco. Bota o dinheiro no banco, tu ganha 1%, então tu tem 100 mil. Ainda mais agora com a Selic ideia do jeito que tá. Tem empresa aí faturando aí, que nem um caso, né? De um empresário faturando 8, 9, 10, 11, 12 mil sobrando no mês. Cara, isso não existe. Numa indústria, isso não existe, entende? Ou, por exemplo, no caso também de uma prestadora de serviços, que a gente atendia na consultoria também, né? Cara, o mote da área de serviços, tu tem que ter uma margem operacionalizada de 40%. Entende? Mínimo.
Entende? E aí tu tem que ter a tua planilha de rentabilidade muito na ponta do lápis. Ó, vamos fechar um contrato. Tá, qual é a estimativa de entrega desse contrato? Ah, tantas horas, né? Projeto, serviço Quantas é baseado em pessoas? hora, não adianta. Sim, Quantas pessoas perfeito. estão envolvidas? Só Quantos que empresário fuja da negociação por preço, porque quem vem por preço vai por preço, entendeu? Não entre nessa seara do Oceano Vermelho. Inclusive, vou indicar um livro, tá? Oceano Azul. Leia, aplique no seu negócio e pense, tá? Sonhos tem que ter projetos, senão é devaneio. Se tu não sabe aonde encontrar esse livro, entre lá, www.nascentemultiloja.com.br Isso aí, peça lá. ou chame a Nascente Multiloja nas redes sociais e vamos ler esse livro maravilhoso, né? E falando em livro, como é que a gente implementa um playbook de vendas, que é um livro de vendas? Boa pergunta, Alex. Aí eu te falo, né? O Caminho do Ser Empreender também tem ali várias. Perfeito, tá aqui ele, ó. Aí, ó, exatamente, Né? né? Também está na Nascente ou na Amazon, né? O nosso grande mestre ali, escritora. O Caminho do Ser Empreender, os códigos para ter resultados de alto impacto, né? Perfeito, perfeito. Né? E ali tem E é um todo. livro ativacional. Exato. Tá? O bom é isso. Tá? Ele é um livro para estudar, tá? Ele não é um livro de cabeceira. Ele é um livro de Estudar e cabeceira. aplicar, né? Ele é um livro de cabeceira, mas é um livro aplicacional, Aplicacional. né? Então. Se você quer sair do ostracismo, tá? E realmente pegar essa gasolina aí para poder ter ação de verdade prática, te aconselho o Caminho do Ser Empreender. Perfeito, perfeito. Show Cara, de bola. Vamos então. Eu preciso falar do dos playbook, playbooks. né? Eu preciso falar do playbook. Vai lá. Tá? Cara, o que deve conter um playbook de vendas? Cara, playbook de vendas ele deve conter todas as informações que o profissional da área de vendas precisa executar. Tá? Tipo, qual é o papel do BDR? O que é o papel do BDR? Primeiro, o que é um BDR? O que é um BDR, LDR? E é o profissional que vai gerar as listas de contatos dos teus possíveis clientes dentro do teu perfil ideal de cliente. Como é que funciona isso? A primeira BDR. coisa de tudo, tu tem que montar o teu perfil ideal de cliente. Quem é o cliente que tu vai atender? Qual é o... Ah, mas eu vou atender... Todos são meus clientes potenciais. Tá ferrado, tá? Primeiro erro do teu processo comercial. Querer vender para todo mundo. Tu não vai conseguir vender para todo mundo. Ou tu vai vender de forma errada, vai te dar dor de cabeça, vai te dar prejuízo, vai te dar por reclamação e a tua operação não vai crescer, não vai escalar. Então, a definição... mas eu tenho um varejo comercial, eu vendo para todo mundo. Tá errado também. Nem supermercado. Nem supermercado atua hoje vendendo para todo mundo, né? Porque aqui tem 3 pernas que eu preciso falar, tá? Perfeito. Que forma-se a tríade, tá? Ou tu vai trabalhar na primeira perna embaixo, custo, tá? Tu vai trabalhar lá em cima na perna, né? Valor. E tu vai trabalhar na terceira perna, agilidade. Tu nunca consegue manter as 3 juntas. Tu tem custo, ou seja, custo... Se eu vender preço, né? Se eu vender preço, só preço baixo, tá? Eu não tenho qualidade. Mas eu posso ter agilidade. Agora, se tu tem agilidade e qualidade, tu não tem preço. Exatamente. Então, eu nunca vou ter essas 3 pernas juntas, entende? Isso tem que ficar claro pro líder, pro empreendedor. Só que tem empreendedor querendo juntar tudo isso, e aí se perde. Sim, entende? aí tu bota a empresa no agilidade, no buraco, né? Qualidade com preço lá embaixo. Não paga a conta. Tem um filme que é o Alt antes de Mickey. Ah, sim. Que ele, antes dele morar na rua, ele montou uma operação de quadrinhos que ele acabou quebrando justamente por conta disso. Ele entregava com extrema qualidade, com agilidade coisa muito barata. E coisa muito barata. E ele acabou quebrando isso, e nós estamos falando aí há quase 100 anos atrás, né? E aí que veio o Mickey, né? Porque ele foi morar na rua, ele quebrou ao ponto de virar morador de rua, né? Nos Estados Unidos. E aí ele virou amigo de um camundongo e depois foi a inspiração dele para criar o Mickey, né? A história é bem longa, né? Mas enfim, o que eu digo assim, ó... ele era um visionário, tá? E isso é interessante, a tua inserção para te colocar aqui, porque tipo assim, ó, a gente tem vários empreendedores visionários, porém não sabe fazer negócio. E aí é que vem o Alt. Exato. Né? Que é o irmão dele, né? Que era especialista em quê?
de Em gestão. gestão. Ele era contador, né? É, Ele era contador. Entendeu? Assistam. O cara era O Alt antes de gestão Mickey. e o cara implementou processos de gestão e liderança dentro das inovações do irmão dele. E Uhum. virou no que virou, não preciso nem dizer pra vocês, todo mundo conhece a Disney, né? Perfeito, Tá? perfeito. Mas o que eu quero dizer pra isso é que assim, ó, empresário, você tem que tomar consciência e a partir dessa consciência você tem que tomar atitude de ação prática. Sonhos são só sonhos, se não tiver a realidade, né? Ação. Cara, e voltando aos playbooks. Tá. Perfeito. Claro, então, a questão BDR. do BDR e LDR. E o que é o LR? O LDR e o BDR, basicamente, eles executam as mesmas funções, tá? Uhum. O LDR, ele pode ser BDR e o BDR pode ser LDR, porque um vai levantar as listas e o outro vai segmentar as listas baseado no que Perfeito. foi levantado. Onde a gente separa o BDR e o LDR? Em grandes operações onde existam volumes gigantescos de possibilidades de abordagem. Perfeito. Tá? Então, hoje nós falarmos que existem praticamente 12 milhões de empresas no Brasil, a gente precisa ter um time gigantesco se a gente quiser vender para tudo, para todo mundo, que não faça isso, porque senão você vai, Por favor. vai arrumar um problema gigantesco. É isso aí. Passando o bastão, a gente tem o processo de playbook do SDR, que é o Sales Representative, né? Que é a pessoa que vai fazer o quê? Vai levantar esse prospect, transformar ele num lead e ver se esse lead qualifica esse lead ao ponto de ver se existe uma oportunidade efetiva de negócio. Perfeito. Tá? Porque assim, nós temos dois momentos aí. O SDR, ele vai... Principalmente, ele vai qualificar o lead e vai mapear todas as pessoas envolvidas dentro da operação. Os decisores. Os decisores. E aí, então, assim, ó, o trabalho do SDR, ele é levantar oportunidade? Sim, mas o foco principal dele precisa ser em qualificação do lead para conhecer o momento da empresa e das pessoas envolvidas no processo. Perfeito. Né? Fazendo isso, levantando a oportunidade, qualificando a oportunidade, ele passa para o closer, aí ele vai ser o fechador, vamos dizer assim. Ele vai terminar de qualificar a oportunidade, que não é o papel do SDR. Perfeito. E aí ele vai entrar para levantamento, terminar de fazer a qualificação, entra para proposição e negociação propriamente dita. E aí, depois de negociação, ele só tem dois caminhos, ou é ganho ou é perdida, né? As pessoas, não, mas pois é, porque a gente tem que colocar mais uma etapa, que assim, maturação, papapá. Se tu tem mais uma etapa depois da negociação, significa que o teu processo está mal qualificado. É isso. A oportunidade não está qualificada, então ela não tem uma oportunidade. Às vezes tu tá panfletando propostas e achando que tu tá fazendo em negociação, aí o teu funil de vendas, que é diferente do teu funil de marketing, né? Que chama-se o tal tão famigerado pipeline, né? Ele fica assim, gordão, assim, ó. E aí, se tu prospecta pouco, ele fecha lá e ele vai indo em bloco, até chegar lá na negociação. Aí tu tem um monte de negociação, um baita de um valor de negociação, e aí no final do mês tu tem tudo ele perdido. Um pipeline gigante e uma conversão baixíssima. Baixíssima. Por quê? Porque tu tá com problema de processo de qualificação aí no meio. E aí, então, tu tem que fazer o quê? Tu tem que ter os playbooks de treinamento e execução do teu processo comercial. E aí, tu tem que ter script, tu tem que ter cadência, tu tem que ter os follows, tu tem que ter os treinamentos e etapas do que cada um executa dentro do teu processo comercial. Bem claras e definidas. Bem definido. Perfeito. Claro que isso aqui foi rápido, uma né? coisa overview, rápida. Um overview rápido e muito rudimentar, né, Alex? Vamos ser bem sinceros, né? Sim, então, assim, quando a gente fala em processo comercial, a gente precisa montar tudo, exatamente. E entrar e as imersões que a gente faz dentro do Index X, do Index X, justamente é para a gente conseguir sanar isso tudo. para definir esses processos, né? E eu te convido, aproveitando nisso, né, para que você venha para o mundo do Index, né? Perfeito. Onde a gente vai trabalhar muito marketing, venda, CS com você e a gente tem todos esses follows, né? A gente tem né, essas imersões para que a gente possa direcionar, a gente estuda o seu negócio. E, cara, a empresa ela pode ter problemas de má administração, gestão? Pode. Mas com vendas, tu consegue resolver isso. E a tua empresa, ela vai quebrar mais fácil por não vender ou por vender errado, de forma sem ser de forma escalável e previsível,
do que tu fazer uma gestão, vamos dizer assim, claro, tu gastar mais do que tu ganha é o É o princípio, básico, né? básico, É o né? princípio básico. Não Mas estamos não considerando estamos isso, né? considerando isso, né? Mas a empresa ela pode ter muito mais possibilidade de ter problema financeiro devido a encerrar as atividades por falta de vendas, De vendas, ou do que com por falta de certeza. administração Com propriamente certeza. dito. Claro, não tirando uma administração temerária, né? Isso é É, uma sim, outra sim, sim, coisa. sim. Mas, cara, assim, ó, com certeza, core business de qualquer negócio é a venda, né? A gente fala muito core business, o que no teu negócio é essencial. Mas, cara, mas o core business de qualquer negócio é venda. Primeiro a gente tem que olhar a venda, É. porque é ela que movimenta o fluxo de toda a E, empresa. cara, e assim, ó, quantas empresas de serviço a gente vê com um corpo de serviço, um corpo técnico de colaboradores gigantes, extremamente qualificados e às vezes tendo que demitir ou com problemas de gestão de fluxo de caixa por conta. Cara, só vai aumentar a tua equipe profissional de entrega se tu tiver a tua equipe comercial performando, Isso é rampado, cara, rampado, isso né? é uma outra coisa que a gente faz lá Performando. aí já dentro do INDEC, né? Uhum. Instituto Nacional Nacional de Desenvolvimento Humano e Empreendedor Comportamental, Mais com o método, né? especificamente na universidade, né? Que Na na Unidec. universidade. É isso, mais especificamente dentro da Unindec, Da que é a Unidec. nossa universidade. A gente ensina o empresário a trabalhar todas essas partes, né? De gestão, vendas, inovação, cultura, porque a gente precisa, o empresário precisa entender em ser estratégico, né? Exato. Antes, Exato. né? Antes de sair correndo que nem o cavalo louco, Mas né? aí entra no último tópico pra gente encerrar, que a gente já tá ali, ó, 31 Bora minutos, lá. né? Cara, cultura orientada a processo, né? Fundamental, tá? Eu diria que toda empresa precisa duas culturas, Uhum. tá? Cultura de orientação ao processo e cultura de orientação ao resultado. Perfeito. Processo sem resultado não resolve. Resultado sem Processo processo também vira não. loucura. Não, e ele não é previsível, né? Entende? Então, assim, ó, fundamental. Por quê? Porque aqui, exatamente, a gente monta isso. A gente consegue trabalhar a previsibilidade, entendeu? Uhum. De gestão dos processos, de liderança de pessoas e de entrada de resultado. E o que a gente quer com essa máquina de vendas? Cara, na verdade, a gente quer resultado no final do jogo, com mais tranquilidade, Perfeito. entendeu? Com menos insanidade, com menos caos dentro do negócio. Porque a gente vê hoje empresários num total caos, entendeu? Ou eles estão na operação 100%, né? No operacional 100% para tentar manter isso, ou eles estão assim, ó, loucos, entendeu? Vários empresários aí hoje, por exemplo, em tratamento psicológico, em tratamento de saúde, por quê? Cara, nós já temos a loucura total aí do governo, né, Uhum. do mercado, das pessoas novas, cara, e agora mais essa insanidade dentro da empresa, cara, tu não precisa nada disso. O que você precisa é processos bem claros e definidos com resultados segmentados. É, Então, chama nós aí da IndecX pra gente, que é da aceleradora comercial, pra gente montar verdadeiramente um negócio dentro da sua empresa. perfeito. E seguindo ainda dentro do processo da cultura organizacional, né? Cultura orientada a processos, né? Cara, meta, ele é piso, não é teto, né? Muito bem colocado. Né? Meta é piso. E aí, se As a pessoas gente. confundem E que ela aí, é teto. para entender o poder da cultura, né? Orientada a processo e a resultado. Se tu não bate meta, a tua empresa ela tem a cultura de não bater meta. É isso aí. Eu não tenho cultura, então tu tem uma cultura de não ter cultura nenhuma. Uhum. Entende? E isso vira uma anarquia, vira uma zona. Outra, né? Não estou fazendo apologia aqui à demissão, mas, cara, tu tem que ter uma estrutura comercial na tua empresa que a cada Performa. 3 meses, se não performou, tu tem que. É. Tu vem mensalmente, né? Semanalmente, né? Mensalmente. Mas a cada 3 meses, o trimestre, né? Tu tem que pensar. Nós temos, né? Quatro, os quartos que a gente chama, né? Uhum. Né? Que a gente poderia dividir de 4 meses, mas eu não gosto, né? Eu gosto de 3 meses. Então, são 4 ações de 3 meses. E aí tu tem os próximos, onde tu vai botar algumas pessoas em treinamento, em gestão de novo e tal, porque ela tem mais 3 meses, senão ela vai ter que trocar, cara. Tu não Perfeito. pode ficar com pessoas que não são produzentes dentro do teu negócio. E dentro do Index. Não é uma ONG. E do IndecX a gente faz um profissional de marketing, um profissional de vendas performar em 45 dias e rampar, ele tá rampado em 3 meses, né? Isso.
90 dias 90 dias tem que estar apresentando resultados. resultado de forma Isso aí. sem estar de mãozinha com o teu gestor fazendo todo o processo É para isso ele, aí. né, cara? O nosso processo se divide em 6 meses, né? Uhum. Nos 3 primeiros, a gente faz análise, faz a criação de montagem, processo, desenvolvimento, Implementação. implementação. Aí, 90 dias já tem que estar começando a rampar, porque tem que Uhum. ter dinheiro novo já, né? Exato. E os outros 3 meses são acompanhamentos, né, e certificação. Perfeito. Gente, então, episódio um pouquinho mais longo, né? Obrigado e até a próxima, galera. Forte Forte abraço. abraço.